E domingo é dia de duas vezes Santos em campo, começando pelo time principal, que joga contra o São Bernardo, lá em São Bernardo, às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Santos, que vem de uma derrota por 2-0, jogando lá em Campinas, precisa vencer, né? Vamos falar aqui como está o grupo A do Santos. Pega um São Bernardo também que pode continuar na liderança do seu grupo, então vamos falar sobre isso, sobre escalação, alguns desfalques do Santos, tem desfalque importante, então vamos falar sobre isso e obviamente, como de costume, quero os palpites de vocês aqui nos comentários e também como você montaria esse time do Santos para esse jogo. Mas falando de Santos, né, como eu disse, teremos dois jogos do Santos. Eu sei que muita gente vai para Vila Belmiro acompanhar os meninos da Copinha e também estará assistindo a partida do Santos, né, lá em São Bernardo. Tenho a dica para você, baixar o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição ou o QR Code que está aparecendo na sua tela, porque lá na OneFootball você consegue acompanhar o tempo real do Santos, recebe notícias, escalações confirmadas, tem os melhores momentos, os gols, enfim, quer saber tudo do Santos? Lá na OneFootball você recebe tudo em primeira mão de forma gratuita, o link está na descrição. E se você abrir o aplicativo da OneFootball, você também consegue acompanhar, né, como estão os grupos do Campeonato Paulista. E separei aqui para a gente comentar como que está o grupo do Santos, né? O Bragantino, que não venceu a Portuguesa, foi derrotado nessa abertura, né, de terceira rodada, mas o Bragantino, apesar da derrota, está com 4 pontos, né, em 3 partidas. Inter de Limeira, que acabou empatando com o Corinthians, está com 4 pontos, 3 jogos também. O Botafogo, 3 pontos e 2 jogos. E o Santos, 3 pontos e 2 jogos. Então, essa é a tabela atualizada do grupo do Santos. Já o grupo D, que é o grupo do nosso adversário, né, o São Bernardo. São Bernardo está com 4 pontos em 2 jogos. Portuguesa, que venceu o Bragantino, 4 pontos em 3 jogos. Palmeiras, 4 pontos em 2 jogos e Santo André, 3 pontos em 2 jogos. Então é um jogo importante, né, para a equipe do São Bernardo para conseguir ficar nessa liderança do grupo D. Né? Eles que ainda não perderam, os jogos foram Inter de Limeira, eles venceram por 3-0 e o empate com 1-1 contra o Red Bull Bragantino. E como eu falei para vocês, né, o Santos terá sim um desfalque importante. Soteldo sentiu um desconforto muscular e não deve jogar. Talvez, né, vamos aguardar aí para ver se ele vai pelo menos ficar à disposição no banco de reservas, mas a tendência é que ele não comece a partida como titular do Santos. Outras mudanças, Vinícius Anocelo e Bauerman também saem do time titular. O Bauerman sai para a entrada do Messias e o Zanocelo volta a Rodrigo Fernandes, né? Então essa é a notícia boa, a gente está vivendo essa expectativa, né, do retorno do Rodrigo Fernandes, deve começar jogando contra o São Bernardo. Dito isso, o provável time do Santos: João Paulo, João Lucas, Michael, Messias e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, existe a possibilidade do Zanocelo, mas é mais certeza que o Rodrigo Fernandes seja titular. Dodi e Sandri, esse seria o meio-campo do Santos. Ângelo, Mendonça e Marcos Leonardo. Né? Ângelo voltando a ser titular depois do jogo contra o Guarani, né, que ele começou no banco de reservas e entrou logo no começo do segundo tempo. Vou dar a minha opinião aqui, já começando pelo setor defensivo do Santos. Eu não tiraria o Bauerman, tá? Eu tiraria o Michael. A minha dupla para esse jogo, caso você queira testar o Messias, principalmente pensando no jogo aéreo, né? Que foi até uma questão que a gente chegou a comentar aqui, que eu falei, olha, o Santos está dando bobeira no jogo aéreo, não vou me surpreender se o Odair Hellmann não colocar o Messias para ser testado. O Messias, quando ele vem para o Santos, né? Quando ele sai do Ceará e vem para o Santos, um dos pontos fortes apontados
foi a questão da bola aérea, tanto defensiva como ofensiva do Messias. E nos últimos jogos o Santos sofreu bastante em relação a isso, principalmente, né, no último contra o Guarani. Então entra o Messias provavelmente na vaga do Bauerman. Eu gostaria de ver Messias e Bauerman, até também porque eles já jogaram juntos, enfim, mas eu acho que o Bauerman está um pouquinho melhor que o Michael nesse começo de temporada, tá certo? Os dois ainda precisam melhorar, mas, né, enfim, só pode tirar um para colocar o Messias, eu tiraria o Michael. Mas me fala aqui nos comentários também a sua opinião sobre isso. Já no meio-campo, eu acho que bom, né, que Rodrigo Fernandes volta. Zanocelo, de fato, vem muito desligado, não vem conseguindo justificar a procura de outros clubes, né, e a permanência dele no Santos, que o Santos bateu o pé para que ele fique. Não está jogando bem o Zanocelo, nem ajudando na questão de construção de jogadas, como também na questão defensiva. Então acho que a saída dele, né, para a entrada do Rodrigo Fernandes é mais do que justa e até mesmo óbvia. O Dodi e o Sandri seguem nesse time do Santos. Vamos ver como que vai funcionar esse meio-campo, porque eu falei com vocês, né, numa live que a gente fez aqui, e volto a repetir. A questão que eu fiquei em relação ao Odair Hellmann pós-entrevista coletiva depois do jogo contra o Guarani foi que, para o Odair Hellmann, vou falar o meu entendimento da entrevista coletiva, eu senti que o Odair Hellmann meio que colocou assim, olha, o meio-campo do Santos funcionaria se não fosse o estado do gramado, né, que choveu, estava bem ruim mesmo o estado do gramado lá do Brinco da Princesa, mas eu acho que não foi só por conta disso, né? Eu acho que não foi só não resolveu, não só por conta na questão do gramado, né? O Santos mesmo que não conseguiu se encaixar. Mas estou falando o que eu senti em relação do Odair. Então talvez ele dê mais essa possibilidade, né, de continuar jogando com esses três volantes, que de fato são três volantes, né? Rodrigo Fernandes, o Dodi e o Sandri também. Torcer para que o Sandri volte a jogar bem como ele jogou no segundo tempo contra o Mirassol. Contra o Guarani foi péssimo. Aliás, contra o Guarani ninguém se salvou, né? Essa é a verdade. E no ataque, Ângelo, Mendonça e Marcos Leonardo. Acho que não tem muito o que mexer, né? Eu acho que pode até mesmo pensar numa entrada do Lucas Braga e tal, mas eu acho que, né, no ataque é basicamente isso pro jogo. E espero que o Santos finalize. Tá ali na cara do gol? Finaliza. Contra o Guarani, nos minutos finais, né, tivemos várias chances de finalização, ninguém finalizou. Parecia batata quente, um jogava para o outro e ninguém resolvia fazer absolutamente nada. Então espero que os jogadores do Santos finalizem, criem grandes chances. Contra o Guarani não tivemos nenhuma chance criada pelo Santos. Eram finalizações que levavam do nada ao lugar nenhum. Sabe aquela finalização que você dá só para dizer que acabou finalizando, mas nem incomodou o goleiro? Pois é, né? Pois é. Então, vamos torcer para que a gente consiga, né, ter um Santos que saiba se impor na partida, né? Porque a gente viu nas duas primeiras rodadas um Santos meio que tomando um calor tanto do Mirassol como também do Guarani. Então, espero que a gente consiga ser um pouco mais propositivo jogando lá contra o São Bernardo, que vem conseguindo resultados interessantes, né? Como eu falei, dependendo aí, pode se manter na liderança. Vamos torcer para, né, que o Santos saia vitorioso. E só para a gente passar aqui o time do São Bernardo, a provável escalação: goleiro Alex Alves, Elder Maciel, Matheus Salustiano, Rafael Vaz, Jefferson, Rodrigo Souza, Vitinho, Arthur, Christian Barleta, João Carlos e Léo Jabá, ex-Corinthians, devem ser os escolhidos para enfrentar o time santista. Mas me fala aqui nos comentários o que você achou, né, dessa provável escalação do Santos. Mudaria alguma coisa? Deixa do jeito que tá e deixa o seu placar também. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para você acompanhar tudo que está rolando com o Santos, tanto lá na Copinha, como também no Campeonato Paulista. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.